Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa análise super interessante sobre como comunidades bem isoladas lidam com as forças mais extremas da natureza. A ideia aqui não é só listar dados, mas realmente entender as experiências reais de alerta e evacuação de populações que vivem literalmente à sombra de gigantes de gelo. Vamos entender os desafios práticos que essas pessoas enfrentam e, claro, as lições essenciais que ficam para a gente pensar em preparação futura. Para dar aquele embasamento sólido para a nossa análise, o material de base hoje é um artigo científico. O título original é Public Warning and Evacuation Experiences During Recent GLOF Events 2019 and 2023 and Recommendations for Future Preparedness, Insights from Lunana, Bhutan. Esse trabalho foi liderado pelo pesquisador Sonam Hinzen e seus colaboradores que têm ligação com a Universidade de Newcastle, entre outras instituições. O estudo saiu num periódico acadêmico de peso, o International Journal of Disaster Risk Reduction, publicado pela editora Elsevier, agora no ano de 2026. Isso nos dá a tranquilidade de que os dados analisados aqui têm uma base científica bem robusta. Bom, para entender o cenário, imaginem uma região nos altos planaltos do Himalaia. A gente está falando de Lunana, lá no Butão. É uma aldeia tão remota, mas tão remota, que fica a uns 9 dias de caminhada do ponto de estrada mais próxima. Impressionante, né? Mas o que a pesquisa destaca e que realmente chama atenção é a localização exata dessas comunidades. Elas ficam muito próximas de vários lagos glaciais que estão posicionados logo acima a montante dos vilarejos. Essa posição geográfica peculiar coloca todo mundo ali numa linha de exposição direta a potenciais desastres ambientais. É aquele tipo de cenário onde a grandiosidade da natureza bate de frente com uma vulnerabilidade imensa. E que ameaça é essa, exatamente? O artigo define como inundação por rompimento de lago glacial. O processo acontece assim. Com o rápido recuo das geleiras, acabam se formando lagos gigantescos contidos só por barreiras naturais de detritos e gelo. O perigo iminente é que essas barreiras são inerentemente instáveis. Se elas cedem, ocorre uma liberação muito súbita e violenta de volumes absurdos de água descendo vale abaixo. Não é aquela enchente comum que vai subindo aos pouquinhos, sabe? Trata-se de um desastre ambiental avassalador que pode atingir as comunidades em questão de minutos. O tempo de reação é quase nulo. Agora, uma parte fascinante da pesquisa é como ela subverte um pouco o que a gente imagina sobre sistemas de alerta. Com base nos dados coletados diretamente pelo estudo com a comunidade durante os eventos de 2019 e 2023, as sirenes oficiais não foram o principal meio de aviso. Olha só os números. 36,6% das pessoas receberam o primeiríssimo alerta através de sinais ambientais. Isso quer dizer que sentir o chão vibrar ou ouvir o som da água do rio muito mais alto que o normal foi o que ligou o alarme. Logo na sequência, 32,3% dos alertas chegaram por telefone celular. O pessoal confiou fortemente em redes informais, tipo uma ligação super rápida de um parente ou amigo morando mais acima no vale, avisando que o desastre ambiental estava a caminho. E pensando lá na frente em eventos futuros, a equipe de pesquisa investigou em quem os residentes mais confiariam caso houvesse um novo alerta. Os resultados mostram um equilíbrio muito bacana. O Serviço Meteorológico Nacional lidera marcando 82 pontos, o que demonstra um baita respeito pelas instituições oficiais e científicas. Porém, as autoridades locais aparecem logo atrás com 77 pontos, seguidas pela rede de vizinhos e amigos com 73. O que isso nos diz? Diz que por mais que haja confiança na ciência e no governo, a rede comunitária e os laços sociais ali da região são quase igualmente confiáveis na hora de disseminar informação. Só que a gente não pode esquecer que o impacto de um desastre ambiental vai muito além da destruição física. Ele deixa uma carga de ansiedade absurda. O estudo traz uma citação das entrevistas que resume bem esse desafio psicológico. Alguns evitam pintar as casas novas, temendo que sejam levadas pelas águas. Dá para imaginar viver assim? O simples ato de investir na própria casa é deixado de lado por causa desse medo paralisante de perder tudo de uma hora para outra. É uma realidade cruel que dita as decisões diárias sobre moradia e sustento, um fardo emocional constante imposto aos residentes. E aí entramos no ponto central da análise, o abismo que existe entre saber do perigo e estar na prática preparado para ele. O artigo traça um contraste bem forte aqui. De um lado, a consciência da ameaça é altíssima. Nos últimos eventos, 95% das pessoas evacuaram, impulsionadas por memórias de inundações anteriores. Mas, do outro lado, a preparação prática documentada foi bem precária. As partidas foram quase sempre caóticas. Muita gente correu para terrenos mais altos, sem a roupa adequada, esquecendo coisas básicas em meio ao pânico. Não tinham kits de emergência pré-montados e, pior, não havia abrigos resistentes às intempéries nos pontos de fuga. O resultado?
noites inteiras de exposição ao frio extremo. Com base nisso tudo, os autores sugerem 4 passos bem objetivos para fortalecer essa preparação, e fazem isso sem vender ilusões de segurança total. Afinal, a natureza continua sendo imprevisível. Primeiro passo: construir sistemas de alerta que integrem o conhecimento da comunidade. Segundo, já que o celular é tão usado, é preciso desenvolver redes de comunicação móvel que sejam muito resilientes, que funcionem mesmo com mau tempo. Terceiro, construir abrigos adequados e resistentes ao clima para proteger as pessoas mais vulneráveis durante a fuga. E quarto, realizar simulações de evacuação com frequência, justamente para transformar aquela fuga caótica num processo um pouco mais automático e seguro. Então, fica evidente a imensa relevância dessa pesquisa, não é? O que acontece nas montanhas do Butão não é só um fenômeno isolado, mas sim um microcosmo de um desafio global enorme. Entender como o comportamento humano funciona durante esses alertas e evacuações em Lunana fornece dados muito valiosos para o planejamento contra desastres ambientais em comunidades montanhosas do mundo todo. Desenvolver a resiliência dessas populações depende fundamentalmente de combinar essa tecnologia moderna com a dinâmica e a sabedoria das próprias pessoas afetadas. Este conteúdo é uma síntese automatizada com apoio de inteligência artificial. A reflexão final que o estudo nos deixa é bem provocativa. De que adianta termos a tecnologia de alerta mais avançada possível se ela não estiver em perfeita sintonia com a realidade de quem precisa ser salvo? Fica a pergunta. Se você achou essa análise pertinente, convido para seguir o canal, curtir o conteúdo e compartilhar para outras pessoas como forma de difundir a informação. O conhecimento técnico, sempre embasado em evidências, é a nossa melhor ferramenta para buscar uma resiliência global. Agradeço muito a companhia e até a próxima análise.